Regência verbal é definida como a relação que existe entre o verbo e seus complementos. Por isso que chama regência verbal, porque ela fala dos verbos. Então, o que nós temos que ver? O termo regente é o verbo e o regido é o quê? O complemento verbal. Aí, neste caso de regência verbal, pode esse complemento ser utilizado com ou sem preposição. Essa regência, o verbo, vai pedir uma preposição ou não? Eu comprei o quê? O carro. Então, um verbo transitivo direto. O carro vai ser o quê? Um objeto direto. Então, já fica sabendo. Verbo transitivo direto, ele não pede a preposição. Gosto. Aí vamos fazer a pergunta de quê? Para saber se é verbo transitivo direto, nós vamos fazer a pergunta com o quê ou então quem. Agora, o verbo transitivo direto, você vai fazer a pergunta com preposição. De quê? De quem? A quem? Para quê? Para quem? Então, eu gosto. Aí você vai fazer a pergunta, pode fazer mesmo lá na sua prova. Vai lá ao lado e escreve de quê? Aqui é separado, tá? Gosto de quê? Do meu carro. Então, se pediu preposição, tem um verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo direto, o complemento dele vai ser o quê? Um objeto indireto. Eles assistiram ao pronunciamento, já falei com você, está no sentido de o verbo ver, é um verbo transitivo indireto, vai pedir a preposição a. Por isso está aqui, eles assistiram ao pronunciamento enquanto eu ajudava, auxiliava o médico. Então, aqui está no sentido de ajudar, auxiliar, é o que? Um verbo transitivo direto, ele não pede preposição. E quando a gente vai estudar regência verbal, nós temos primeiro compreender o que é transitividade verbal. Então, o que é transitividade verbal? Precisamos saber se é um verbo intransitivo, se ele é transitivo direto, transitivo indireto, ou verbo transitivo direto e indireto. Então, o primeiro que nós temos aqui é o verbo intransitivo. É aquele que já tem sentido completo. Você não precisa de um complemento para ele, olha aqui. Então, você fala e as pessoas entendem. Se eu falar, o período dos concursos chegou. Deu para entender até aqui? Preciso fazer uma pergunta, o quê? De quem? Para quê? Não. Então, o verbo intransitivo é aquele que tem um sentido completo. Ele não pede nenhum outro complemento. Tá bom? Agora, o verbo transitivo direto e os verbos transitivos direto e indireto são aqueles que não têm sentido completo, eles precisam de um complemento. No caso do VTD, o verbo transitivo direto, ele necessita de um complemento sem o uso de preposição. Esse complemento a gente chama de objeto direto. Eu comprei o quê? Se eu faço a pergunta com o quê? Verbo transitivo direto. Aí nós temos aqui, o carro é o quê? Um objeto direto. Então, aqui não tem preposição. Estão vendo? O verbo transitivo direto não precisa de preposição. Já o verbo transitivo indireto não tem sentido completo também e precisa o complemento, ele precisa de um complemento que é chamado objeto indireto, indireto e indireto, não é isso? E que precisa de preposição. Esse objeto indireto virá acompanhado de preposição. Se eu chegar e falar, nós necessitamos, aí vamos fazer a perguntinha, aí você vai na sua prova e anota. De quê? Então, aqui, ó, se eu faço a pergunta com de quê, eu já sei, é VT e verbo transitivo indireto, de muitas aulas de português. Se eu tenho um VTI, eu tenho um objeto indireto. Se é um objeto indireto, aqui ele tem a preposição aí. Nós necessitamos de, isso aqui é uma preposição. Então, os verbos transitivos indiretos, eles vão precisar de quê? Do complemento que vai vir acompanhado de preposição. E tem também o verbo, ele pode ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, é aquele que vai ter dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Então, você vai fazer duas perguntas com o mesmo verbo. Eu posso falar aqui, o professor ensina o quê? Aí, então aqui, ó, VTD, verbo transitivo direto. O quê? Português, objeto direto. Aí vamos fazer de novo a pergunta, a quem? Se eu já fiz a pergunta com a quem tem preposição, eu já sei que é o quê? Um verbo transitivo indireto.
Então, ensina aqui nesse contexto, ele é o quê? Verbo transitivo direto e indireto. O complemento aqui, ó, do VTD é o objeto direto português. E aos alunos vai ser o complemento de quê? Do verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, é o objeto indireto aqui. Conseguiu compreender? Eu ensino o quê? Português, objeto direto. A quem? Aos alunos, objeto indireto. Por isso que ele é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Ele possui dois complementos. Vamos ver aqui. O professor agradeceu. O quê? Fiz a pergunta com o quê? Verbo transitivo direto. As saudações, objeto direto. Coloquei o mesmo verbo para vocês verem que, dependendo do contexto, ele pode ser VTD, VTI ou VTDI. O professor agradeceu. Aí, nesse caso aqui, a quem? Se eu falo com a quem, é verbo transitivo indireto. Ao aluno, objeto indireto. E agora, o professor agradeceu ao aluno as saudações. Ele agradeceu aí a quem? VTDI. Ele agradeceu a quem? Ao aluno. Então, aqui é um objeto indireto. E o que ele agradeceu ao aluno? As saudações. Objeto direto. Os motoristas obedecem às leis e aos policiais. Eles obedecem, o verbo obedecer, aí nós vamos falar a que e a quem, por exemplo. A que ou a quem. Eles obedecem a quem? Aos policiais. Eles obedecem a que? Às leis. Vocês viram que nos dois casos aqui, ó, pede a preposição a, por isso que aqui tem essa crase, né? A junção da preposição a, mas o artigo aqui, ó, antes de leis, por isso que tem crase aqui, ó, porque ele é um verbo que o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto aqui nesse caso, obedece às leis.